Wesley, a segunda questão que eu queria colocar aqui, que a gente vai começar a entrar então, é naquilo que envolve o público. O público que Aham. pergunta, vou fazer terapia, não vou, faço, não faço, devo, não devo. Então, assim, quais são os maiores desafios que a gente encontra na prática clínica, né? E como é que a gente lida com isso? Porque para as pessoas que ficam perguntando, vou, faço, não faço, eu acho que isso aqui ajuda também a orientar e a pessoa até se decidir, né? E de repente o que a gente está fazendo aqui já é terapêutico, às vezes nem vai precisar, porque já resolveu aqui mesmo agora. Certo? Então, quais são os Uhum. maiores desafios que você tem encontrado na prática clínica e como é que você tem resolvido ou não resolvido, que está valendo também? Em que perspectiva que você fala? Pela perspectiva do cliente ou pela perspectiva do terapeuta? Eu vou te contar o meu, então. Agora eu vou te dar a minha cola. Vou responder primeiro e Então depois vai. você dá a sua resposta, então. Pode ser? Ó, Ó, gente, a pessoa espirra, eles mandam para o psicólogo. O menino está emburrado, eles trazem para o psicólogo, né? A pessoa está faminta e sofrendo, eles mandam para o psicólogo. Então, existem muitas questões que aparecem no consultório de psicologia e eu considero isso um desafio, né? Essa demanda que chega, olha, se a gente for pensar assim, no adoecimento mesmo, eu diria que 20% apenas da minha clientela, né, dos meus pacientes, tem uma questão que envolve assim um adoecimento psíquico num nível comprometedor, certo? Então, gente, o telefone tocou, dá licença, vou interromper só para desligar o telefone. ó, é ao vivo, Aqui, hein? Isso aqui é ao acontece vivo, mesmo. meu filho, aqui a gente faz de tudo, é bom que fica divertido. Então, uma das coisas que chega no consultório, que eu considero talvez o maior desafio, e para esse eu não tenho solução, porque não depende só daquilo que eu faço, né? Mas daquilo que todos os brasileiros e todas as pessoas do mundo fazem simultaneamente, é a questão socioeconômica. Então, Uhum. não tem nada que me desespere mais que um paciente entrar para o consultório, porque ele está com ansiedade, com depressão, com sei lá o que, vontade de tirar a própria vida e etc, etc, né? E todas essas coisas que a gente pensa, isso aí é saúde mental, né? E a gente pensa, não é coisa de psiquiatra, de remédio, de psicólogo. Só que essa pessoa está nessa condição, por quê? Sofre abandono, está na miséria, passa fome, mora mal, vive mal, ou então se submete a um emprego, às vezes não está desempregado, mas se submete a um emprego em que é, sei lá, violentado de alguma maneira, né? Um emprego subhumano, com condições ruins de trabalho. E aí você olha aquilo, como é que você trata essa pessoa para fazer com que ela se estabilize emocionalmente se toda a vida, a estrutura material, a estrutura básica da existência humana dela está falida, certo? Então, assim, quando a gente fala de saúde mental, e eu acho que isso aqui é uma coisa que a gente precisa, todo mundo, pelo amor de Deus, preste atenção nisso. Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de política, a gente está falando de nutrição, a gente está falando de educação, porque tudo isso, gente, de meio ambiente, tudo isso, poluição, tudo isso afeta a saúde mental. Eu acho até assim falar saúde mental e saúde, acho meio redundante, porque para mim não existe saúde mental, saúde do corpo. Para mim, saúde engloba tudo e não tem como haver Isso, né? bem-estar e saúde se a pessoa não tem condições mínimas. Quantos vocês acham que Uhum. existem no mundo que tem a condição que o Wesley, né, de uma precariedade financeira, como ele declarou aqui, de conseguir construir uma carreira. Né? E mais, eu sei que o Wesley ele se aproveitou muito dos programas, né, do governo para conseguir se formar. Então, Sim. tá vendo o que eu estou dizendo? Que, esse menino maravilhoso que está aqui comigo nessa live, né? Ele se tornou quem ele é hoje
porque de alguma maneira ele se organizou, né, no meio da escassez, ele conseguiu um pouco de recurso e ele conseguiu relações saudáveis que ajudaram ele a subir. E agora, nem sempre eu consigo isso com os meus pacientes, nem sempre lá a situação é a mesma. E eu me sinto impotente nesse momento. Então, é um apelo que eu faço. Não adianta mandar essas pessoas para o consultório do psicólogo para a gente tratar o emocional dela e ela continuar na miséria. Não adianta, certo? Então, pensem bastante nisso. Agora, outra questão, né, que eu acho que é um desafio, né, no consultório de psicologia, e isso também serve para todo mundo, ó, é a cultura do adoecimento. As pessoas acham que qualquer coisa significa doença, certo? Por exemplo, ó, os pais trazem os filhos para os pais. Gente, se esse pai fosse diagnosticar a criança, estava lascado. Porque todos os filhos que vêm, eles são autistas, todos eles têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, todos eles têm transtorno opositor, desafiador. Então, se depender dos pais, todas as crianças já chegam, né? Eu falo os pais, né? Pai e mãe, mas também tem avó, tio que traz as crianças. Então, se depende deles, todas essas crianças já estão adoecidas e diagnosticadas com alguma coisa terrível. Né? E quando você começa a mexer naquela situação, você descobre que, na verdade, ali tem problemas familiares, famílias desajustadas, pais que não suportam as crianças, né? E às vezes assim, pessoas que já tiveram vários casamentos, um filho com cada casamento, e aí fica aquela confusão, né, de quem pertence a quem, ninguém pertence a ninguém, né? Então, eu acho isso muito grave, né? E eu acho que para mudar essa cultura do adoecimento, a gente precisa de investir mais em educação, em cuidar mais, em termos de aumentar, né, ampliar a consciência das pessoas, né, aumentar o conhecimento das pessoas, dar às pessoas a oportunidade, né, de entender melhor o que está acontecendo com elas. Então, esse é um ponto, né, que é a cultura do adoecimento. Né? Um outro ponto que está muito em voga também da cultura do adoecimento é tristeza é igual depressão. Não. Tristeza e depressão são coisas diferentes, né? Para você caracterizar uma depressão, aquela tristeza, ela tem que ter algumas características, né, de durabilidade no tempo, de prejuízo funcional, né, e social da pessoa. Então tem várias questões que a gente tem que levar em conta. E a gente está numa época de pandemia que, infelizmente, muitas pessoas faleceram. Muitas pessoas. Então, eu recebo parentes, né? Pessoas que perderam parentes, pessoas queridas da família, né? Pai, mãe, tio, enfim. E com muita frequência, às vezes traz uma mãe, traz uma avó, traz um adolescente, traz uma criança, e chega para mim e fala assim, eu pergunto, o que eu posso ajudar? A pessoa fala assim, então, eu trouxe ele porque ele está deprimido. Assim, o que está acontecendo? Então ele tem um mês que ele perdeu o pai, então ele está muito deprimido. Falei, calma, isso é um processo de luto, e o luto, ele é dolorido, ele é estendido, né? A gente uma vez, né, Wesley, a gente participou de uma vivência lá na Casa das Cenas, né, sobre a questão do luto, da morte, né? E a pessoa que estava conduzindo, inclusive, disse que um luto, ele pode durar, sim, 5 anos, e ainda está dentro do processo esperado, né? Então, sim, tem lutos que podem durar 5 anos. E aí a pessoa chega, né, perdeu um parente há um mês, há uma semana, né? E está passando um processo de luto, e eles já querem que a gente medicalize, que a gente faça alguma, sei lá, que tire a dor, né, como mágica. É porque às vezes, eu vou interagir. Porque às vezes a questão do luto desencadeia questões que estavam adormecidas, né? Por exemplo, eu estou cuidando de uma cliente nesse momento, ela perdeu, olha para você ver a gravidade. Ela perdeu a mãe em julho, a mãe já estava com alguns problemas, alguns adoecimentos, mas pegou Covid e faleceu. Perdeu o marido
em agosto, um mês depois, por conta de uma pneumonia. O marido não tinha nada, tinha saúde aparentemente boa. Surgiu uma pneumonia, teve que ser internado às pressas, 3 dias depois faleceu. 2 semanas após, finalzinho de agosto, a sogra, que era a mãe desse marido, também faleceu. Então ela teve 3 perdas muito perto uma da outra, que desestabilizou totalmente ela e que trouxe à tona outros tipos de adoecimento que ela já estava trazendo antes. Então a questão do luto, dessas perdas, foi vamos dizer, um gatilho, foi um despertar de outros adoecimentos que ela já estava carregando e que não estava dando importância. Isso. Então, eu acho que nesse caso específico dela, precisou sim ter uma intervenção maior, porque o sofrimento estava muito grande e ela estava totalmente disfuncional. Então, não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais... só queria dormir, só queria ficar trancada no quarto, não queria ver mais ninguém, sim. Total desesperança da vida. Sim. Então, é isso mesmo que você está falando, né? Entender os prejuízos e entender o que é que está atrapalhando a pessoa, né? Para não patologizar demais a vida. Porque são situações, às vezes, comuns do dia a dia, que, por dificuldade de enfrentar essas questões comuns do dia a dia, acaba se patologizando demais, né? Exato. Então, assim, lembrando que quando existem perdas numa família, gente, atrapalha a questão financeira, dependendo do caso, tem que fazer inventário. Então, assim, desestrutura a pessoa também materialmente. E aí a gente volta lá naquela questão, a gente tem um problema estrutural, estrutura material, estrutura financeira, estrutura relacional, né? Vínculos afetivos. Então, sabe, é tudo enrolado, não dá para a gente separar a saúde mental do resto da vida, né? Então, Wesley, tem mais algum desafio que você encontra lá na clínica, assim, que está difícil, né, de superar? Tati, esses desafios todos que você apontou, eu também sim. Eu fiquei pensando, assim, pela perspectiva que eu iria falar, mas é bastante importante trazer essa fala, assim, por exemplo, esse tempo de pandemia que a gente está vivenciando, né? Semana passada eu atendi uma cliente nova que chegou para fazer avaliação lá na clínica de assistência médica e ela tinha passado pela psiquiatra primeiro. Aí infelizmente a consulta da psiquiatra é 5, 10 minutos no máximo. A psiquiatra já queria medicá-la, porque ela disse que estava ansiosa, que estava com alguns sintomas de depressão e já queria medicá-la. E ela falou assim para mim: não, eu não vou tomar esse remédio que ela passou. Por quê? Ansioso? Quem não está ansioso agora? Eu estou ansiosa sim, mas quem que não está ansiosa nesse tempo de pandemia? Com esse tanto de pressão, com esse tanto de coisas acontecendo. Ela não me ouviu, ela me passou um medicamento, ela está passando remédios tão pesados para mim, sem saber da minha vida, sem saber das coisas que eu faço, sem saber das coisas que eu passo. Então, assim, é como se fosse um objeto, como se fosse um instrumento, como se fosse uma máquina. E não é isso que eu quero para mim. Então, eu vim aqui, ela falando para mim, né? Eu vim aqui, doutor, porque é uma clínica de assistência médica, então eles têm uma imagem do psicólogo como doutor. Às vezes, muitos falam assim. Então, eu gostaria que tivesse uma troca, né? Assim, eu não tive esse momento de conversar com você igual eu estou conversando aqui. Então, acredito também que falta um pouco, Tati, de sensibilidade, de olhar para as pessoas que estão nos procurando. Que às vezes, e também sensibilidade das próprias relações humanas, que vai para antes da psicologia e para antes do serviço da psicologia clínica. Porque é isso que às vezes a pessoa procura um atendimento psicológico, porque as próprias relações humanas que ela vivencia nos seus contextos estão precárias. Então, ela busca um contato de alguém próximo, para alguém que possa ouvi-la, de alguém que possa não julgá-la, de alguém que possa realmente, de fato, olhar nos olhos delas e dizer: eu te entendo, sei da sua dor, não estou aqui para te julgar, estou aqui para encontrar o melhor caminho para a sua história junto com você. Porque às vezes também essa é uma dificuldade, é uma dificuldade muito grande dos psicólogos recém-formados, que é essa coisa assim, ou até das pessoas também que buscam psicoterapia, de ter uma percepção assim: psicólogo vai me dar conselho,
Eu vou para o psicólogo só para me desabafar, só para poder falar e ser escutado? Não, né? A gente não está ali para dar conselho. Eu, pelo menos, dentro da minha perspectiva teórica do psicodrama, da minha forma de trabalhar, jamais eu falo para a pessoa o que ela tem que fazer ou deixar de fazer. Eu vou, junto com ela, construir instrumentos para que ela mesma possa descobrir esse caminho, né? Então, o meu caminho é sempre perguntar para ela: o que você acha que poderia ser diferente? O que você acha que a gente pode fazer de novo? Então, dentro da nossa perspectiva do psicodrama, é desenvolver a espontaneidade da pessoa, é dar para ela de novo esse potencial que está dentro dela, dar respostas às situações antigas. E tudo isso que você está falando, eu também contemplo, assim, sobre a patologização, o aspecto financeiro, psicoeducação, né, Tati? As pessoas, aí eu acho importante falar da psicoeducação, quando você falou da saúde mental, não ser separada do outro tipo de saúde. Eu acho que às vezes é importante salientar isso, da saúde, da importância da saúde mental. Olha que interessante, eu estava passando um feed aqui do Facebook agora mesmo e vi que o CFP, o Conselho Federal de Psicologia, fez uma publicação falando que a saúde mental da população negra importa. Aí tinha um comentário de uma pessoa assim: uai, não sabia que saúde mental é só para alguns. Saúde mental é para todos, independentemente da raça. Ok, o comentário dela faz um certo tipo de sentido, mas tem algumas pessoas que precisam salientar mais, porque para garantir esse acesso, né? Porque muitas vezes a desigualdade social, a exclusão, o aspecto financeiro da desigualdade ainda exclui ainda mais essas pessoas. Então, precisa-se ter pautas e ter movimentos para que possa garantir o acesso dessas pessoas ao atendimento psicológico. Por exemplo, onde você trabalha, o SUS não dá conta de todo mundo. E a grande maioria das pessoas não tem respaldo financeiro para pagar o atendimento psicológico. Se a gente for pensar na realidade, um atendimento de um psicólogo clínico é de R$ 100 para cima. Vamos pensar isso 4 vezes no mês, R$ 400. Quem hoje que recebe um salário mínimo consegue tirar R$ 400 do bolso para pagar de terapia? É verdade. E sem pensar em vários outros aspectos sociais e culturais, né? É importante falar de saúde mental, porque a saúde mental não tem a devida importância que deveria ter. As pessoas cuidam dos dentes, as pessoas cuidam, às vezes, da atividade física, né, do corpo, as pessoas cuidam do coração, do intestino, do joelho, mas não cuida da mente, não cuida da saúde emocional, não dão importância. E é tão importante quanto todos esses outros aspectos da saúde, né? Tudo deveria caminhar junto. E a gente ainda, eu falo muito isso aqui nas minhas redes sociais, em todos os lugares que eu tenho espaço para poder falar. A gente ainda tem muito uma cultura de mediar, de intervir na crise, no momento da doença, do socorro. E não é esse o ideal, né? A gente deveria construir uma perspectiva, uma cultura de se trabalhar na prevenção. O SUS, por exemplo, é um trabalho muito rico e muito bonito que, se funcionasse lá na porta de entrada, por exemplo, quando acolhe as famílias das UBSs, deveria ser muito mais eficaz. Ele iria contemplar muito mais a saúde como um todo. Por exemplo, aqui em Uberlândia, a gente ainda tem que agradecer muito que a nossa cidade tem um sistema público efetivo. Se você for pensar em várias outras cidades que eu já fui, é caótico, é triste de ver, é deprimente, assim. Aqui em Uberlândia, tem, querendo ou não, funcionando ou não, mas tem 6 CAPs, tem o Hospital Psiquiátrico da UFO, tem as UBS, tem psicólogos, tem serviço de assistência social. Pode ser que não funcione como a gente gostaria, mas tem, o serviço é oferecido, né? Então, entender assim, também qual que é a nossa parte, né? O que a gente pode fazer para poder mudar tudo isso? É importante entender todas essas questões que nos rodeiam, não olhar só um fechado, compreender todos os entrelaçamentos que tem, né? Culturais, sociais, financeiros, e ver qual que é o nosso papel, né?
E que bom que a gente está aqui conversando sobre isso, que bom que as redes sociais, a internet está propiciando esses momentos, esses debates, essas interações, para que cada vez mais isso venha a ser debatido, isso venha a ser colocado, para que um dia consiga ser mudado, né? Isso aí, Wesley. Eu queria comentar também, que a gente estava falando da questão dos pacientes e tudo, né? Então, assim, uma outra coisa que a gente enfrenta também na clínica é o seguinte: quando você começa a chegar perto da questão do paciente, ele foge da terapia. Né? Então, assim, claro que aí, nossa, isso é muito comum. E assim, como lá no SUS, a gente atende por setor. Por exemplo, eu atendo numa determinada UBSF, certo? E quando essa pessoa vai ali, pode pai, mãe, filho, pode ser quem for, a psicóloga de referência sou eu para todo mundo, certo? Agora, atendo também numa unidade compartilhada, ou seja, são várias UBS dentro de um prédio só, certo? Que atende regiões distintas. Então, lá tem eu de psicóloga e tem outra psicóloga. E aí, às vezes, o paciente chega assim, eu não quero aquele psicólogo. Não, mas você é da área desse psicólogo. Não, mas eu não quero e não sei o quê. Mas é porque já estava na terapia, né? Assim, eu não estou citando uma pessoa, estou dizendo uma situação, né? Que são vários pacientes que fazem isso, certo? E aí, então, o que acontece? A gente fala, não, mas aquele é seu psicólogo, mas aí a pessoa não quer, aí eles pegam, ok, Tatiana, você vai pegar a paciente, né? No começo eu ficava assim, mas que coisa, né? A pessoa vinha, tá? E aí eu comecei a entender, gente, mas isso daqui é porque aquele psicólogo começou a chegar perto da questão dessa pessoa, que ela não consegue enfrentar. Então, assim, é muito comum, assim, na clínica... Não é todo mundo que dá conta do processo, né? Então, é difícil, gente. Isso. Terapia não é fácil, não. Não, terapia não é fácil, mas é importante, a gente não pode fugir dela. Porque, na verdade, a gente foge da terapia quando a gente está fugindo da gente mesmo. Então, assim, existe muito esse comportamento de vitimização, né? Você chega, lamenta, 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 e de repente, quando você começa a entender que você tem um pouquinho de responsabilidade naquilo que você está vivenciando, ó, espanta dali, já quer mudar de psicólogo para continuar o processo de lamenta, 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 lamenta. E aí eu caí a ficha, né? Eu falei, gente, mas isso aqui é uma situação que a gente precisa reverter. E eu comecei a fazer um processo... Tati, e é importante isso que você está falando, porque às vezes o psicólogo, direcionando o psicólogo que está aqui com a gente, às vezes o psicólogo pensa que é com ele, né? Isso. E sabe como que eu reverti isso? Né? Então, eu tenho uma relação muito boa com os psicólogos de lá. Então, a gente sempre conversava. Eu nunca peguei um paciente que chegou nessa condição, você fala assim, ó, fulano disse que não quer fazer com você, quer fazer comigo, o que a gente faz com isso, né? Então, assim, nunca foi uma decisão minha sozinha, eu sempre conversei tudo com eles. E aí, eles falaram, não, pode pegar. Eu pegava e aí eu fui vendo que isso não era terapêutico. Isso não era efetivo para trazer essa pessoa para uma evolução, né, que seria necessária na condição dela. E aí eu comecei a fazer assim, eu pegava o paciente, certo? Trabalhava o paciente para devolver ele de volta para o psicólogo dele. E aí eu fiz... Que ótimo! Sim, você está sendo tão psicodramatista. Fazia. Você está fazendo tripulação de resistência. Sim, fazia, inclusive com cena. O que eu fazia? Olha só. Eu pegava o paciente, tinha uma sessão, duas, já começava a introduzir a ideia da gente fazer uma sessão conjunta com o outro psicólogo, né? Para ele retornar para o outro, e aí a pessoa topava. A hora que eu aquecia a pessoa, preparava a situação, montava, né, uma terapia compartilhada, né? Que a gente faz isso demais no psicodrama, com a água auxiliar. E lá na situação eu fazia uma cena, colocava outro terapeuta na cena, a pessoa, a gente entrava todo mundo na cena e eu passava a bola de volta e seguia tudo bem. Eu fiz isso várias vezes e deu super certo. Que legal. Então assim, para quem é paciente, eu diria que, ó, fica esperto. Quando você sentir vontade de correr da terapia, pode ter uma coisinha aí que você precisa resolver, tá? E para quem é psicólogo, ó, fica esperto. Quando um paciente chegar para você falando que aquele terapeuta é ruim e tal, vocês podem ver...
espera lá, calma lá, tá? Isso até é uma questão médica de profissional para profissional. A gente tem que começar a entender o que está acontecendo aí. Porque senão ele vai sair de você, vai falar para o próximo que você é ruim, vai sair do próximo falar para o outro que o outro é ruim, e assim vai. Porque esse é o processo, né? Então, essa é uma questão que eu acho importante. Agora, uma outra situação que eu acho que você deve pegar também essa, Wesley, que é o seguinte. Medicação. Medicação é importantíssimo. Então, assim, não, mas psicólogo tem que ser contra medicação. Não, eu não sou contra medicação. Eu sou contra medicação errada, né? Então, assim, às vezes não é necessário e usa medicação e isso acaba atrapalhando o processo terapêutico em vez de ajudar, né? Então, por exemplo, tenho pacientes que às vezes tomam certas medicações que eu sei que não vão resolver o problema desses pacientes e essa medicação baixa a condição cognitiva da pessoa e diminui a condição dela refletir sobre o que está vivendo, perceber-se, fazer interação social, conexão com o terapeuta, porque está tão assim, né, retraído, né, deprimido em termos cognitivos, então isso acaba atrapalhando. Então, assim, e lá no SUS a gente tem uma dificuldade, porque a medicação que a gente possui é muito limitada, o que a gente possui. Então, assim, basicamente, a gente tem fluoxetina, amitriptilina e Aldol, se não me engano. Tem mais uma ou outra coisinha, mas não é uma variedade muito grande, não sai muito desse perfil, né? Então, a medicação precisa ser bem medicada, é importante você ir num psiquiatra conhecido, renomado, competente, né? Ter afinidade com ele. E eu acho importante também que psicólogos e psiquiatras consigam dialogar. Porque muitas vezes o psicólogo ele fica lá, né? Lá na casinha do cachorro, né? Porque os psiquiatras não dão essa abertura às vezes. Não é todo psiquiatra que dá essa abertura. Eu tenho muitos amigos psiquiatras que, assim, que fazem um trabalho maravilhoso e a gente tem uma interação super boa. Então, assim, fica um apelo, né? Eu acho que a classe médica e os psicólogos, né, os psiquiatras e os psicólogos, eles precisam, sim, ter mais acesso um ao outro, né? Fazer um trabalho um pouco mais interativo, mais compartilhado, para isso ser mais efetivo, certo? E aí, Wesley, sobre a medicação, como é que tem sido lá as pessoas que chegam para você? Então, ótimo você falar isso. Olha, eu atendo muita criança, né? Grande parte do meu público é criança. E com criança, Tati, eu vejo que isso acontece muito, muito. Eu recebo criança com 4, 3, 4. Agora que eu estou atendendo nessa clínica de assistência médica, eu não escolho muito, né? Então chega criança, eu já atendi uma criança que estava com avaliação de autismo, que tinha 2 anos e pouquinho, 2 anos e 6 meses. Já tem 1 ano que ela está comigo, hoje ela está com 3 anos e pouco. Então, assim, muita criança num processo ainda de desenvolvimento, já sendo medicada para ansiedade, já sendo medicada para agressividade. Criança com 7 anos tomando risperidona, criança com 5 anos tomando Ritalina. E, às vezes, na minha percepção, totalmente inadequado. Estão, com as crianças especificamente, estão patologizando a vida, estão tirando uma fase que é tão importante da criança por pura, vou ser às vezes até muito radical, mas por pura dificuldade dos pais de lidar com as crianças. Porque os pais não estão dando conta de lidar com a agitação das crianças, às vezes com a impulsividade das crianças. Hoje tem vindo uma geração de crianças muito questionadoras, muito inteligentes, muito ligadas no 220, com muita energia. E os pais não dão conta. Os pais, a escola, a gente recebe muito encaminhamento de escola. E, às vezes, a criança tem processo cognitivo bacana, a criança tem, às vezes, um reconhecimento emocional bacana. Os pais não estão dando conta e quer patologizar. Eu quero controlar esse menino. Queria que ele ficasse quieto, queria que ele não me desse trabalho. Eu queria que ele parasse de subir em cima do muro da minha casa.
Eu queria que ele parasse de quebrar o carrinho. Às vezes a criança não tem limite, às vezes a criança está pedindo para receber limite, está pedindo para receber um não, está precisando da relação com as pessoas próximas dela, e isso não existe. Aí, por essa falha, vai lá e coloca patologização, coloca medicação. Eu também não sou contra a medicação, muito pelo contrário. Eu acredito que ela precisa ser bem administrada. A gente fez junto o curso lá que a Casa das Cenas ofereceu, que foi incrível, me ajudou muito. Aliás, tem me ajudado muito na minha prática, né? Desde setembro do ano passado, quando eu entrei para essa clínica de assistência médica, eu estou atendendo muito. Então, eu estou tendo muito contato com pessoas que estão em tratamento psiquiátrico, com uso de medicamentos, e pelo pouco que a gente estudou lá, com o psiquiatra que a gente fez o curso de psicofarmacologia, eu vejo muito medicação prescrita de forma inadequada, sem olhar o paciente como todo. Às vezes o paciente vem com tantas queixas e a pessoa só dá ênfase à depressão, ou só dá ênfase à ansiedade, ou só dá ênfase à insônia. Então, é bem complicado essa questão da medicação. Às vezes as pessoas me perguntam, mas você é contra a medicação? Não, de jeito nenhum. Eu só acho que, às vezes, tem muitas coisas que não precisam da medicação. É importante fazer uma avaliação efetiva, uma avaliação completa, para que possa se olhar o todo. Porque, às vezes, pode-se chegar aos resultados que a medicação vai trazer de outras formas antes. É preciso entender quais são os prejuízos. Se é mesmo uma questão biológica, né? Se houve já um prejuízo químico, né? Um prejuízo neurológico, um prejuízo lá na recaptação de serotonina, de neurotransmissores. Agora, se pode se atuar de outras maneiras preventivas antes, por que já tem que ir direto na medicação? Aí a gente volta lá naquela cultura que a gente ainda tem muita dificuldade de falar das emoções, de dar importância, de se cuidar dos aspectos emocionais, porque aí pensa assim, se eu já estou desenvolvendo alguns sintomas físicos de ansiedade, de depressão, quem que eu procuro? Psiquiatra. As pessoas não procuram psicólogo, procuram, na grande maioria, né? Procuram direto psiquiatra. Aí vai o psiquiatra, prescreve o medicamento, se usa a medicação 6 meses, 1 ano, aí os sintomas começam a desaparecer, a pessoa para de tomar a medicação por conta própria e pronto, acha que está ótimo. Aí daqui um certo tempo, o sintoma volta a aparecer de novo, por quê? Porque não trabalhou a causa, porque não trabalhou a origem dos sintomas. Então, assim... Eu li um artigo que fala uma experiência super interessante a respeito disso. Por isso que eu falo, assim, que a gente não pode pensar em isolar a saúde mental do resto do corpo. É saúde, de cima embaixo, né? Um trabalho, gente, eu não lembro onde foi que eu li esse artigo, mas era o seguinte. Era um trabalho que foi realizado com estudantes que moravam em residências estudantis ligadas à universidade, certo? E esses estudantes começaram a ter depressão, e assim, por atacado. Todo mundo deprimido, né? E aí, procurando médico, tudo, e aí isso chamou a atenção, né, do grupo lá que fez o artigo, e eles foram investigar essa situação. Sabe o que eles descobriram? Todos eles estavam com anemia. Porque, como eles moravam na residência estudantil, que ficava longe do restaurante universitário, eles tinham que se deslocar da residência para o restaurante para comer, então eles não comiam. Comia bolacha, comia biscoitinho, né? Tapeavam a fome, não comiam. Não tinha uma alimentação adequada, não né? Não tinha. Resultado, eles estavam com desnutrição, era anemia, e isso provocou os sintomas depressivos. Então, por isso que eu acho importante. Às vezes a pessoa está dando a medicação, né, para depressão, para ansiedade, para insônia, né? A gente se entupindo de medicação, mas a gente não faz essa conexão do que acontece aqui, né, no processo do nosso cérebro, né,
com o processo do resto do corpo. Né? Então, assim, hoje em dia, a coisa mais comum que a gente escuta é: a saúde começa no intestino. Por que será? Porque é o intestino que, além de eliminar, né, aquilo que é necessário, ele também absorve aquilo que é importante para o organismo. É no intestino que a gente faz a absorção dos nutrientes. Se o intestino falha, se ele não funciona adequadamente, todo o resto do organismo adoece. Então, pensar na questão da medicação, e aí você vê as pessoas usando cada vez mais remédio, né? Toma, por exemplo, sempre dou esse exemplo da fluoxetina, né? Que em alguns casos, para algumas pessoas, ela provoca insônia. E aí, o que acontece? A pessoa, então, toma fluoxetina... Perda de libido. Perda de libido, insônia, dor de estômago, dor de cabeça, em alguns casos até anorexia. Né? Então, assim, você toma fluoxetina para melhorar a depressão, piora todo o resto do organismo, para de dormir e tem que tomar um remédio para dormir. Então, é um para depressão, um para dormir, um para dor de estômago, ou seja, você começa a tomar uma medicação e espalha problemas e efeitos colaterais que você tem que ficar tamponando, né, essas lacunas com outras medicações. Então, assim, é importante sim usar a fluoxetina quando ela for necessária. É importante sim você conseguir dormir e às vezes é necessário sim tomar alguma medicação, certo? Mas é importante você não se limitar a isso. Então eu vejo que as pessoas elas assumem esse lugar de doente, né? E esquecem de batalhar pela saúde. Elas só ficam tratando doença, tratando sintomas. Elas não estão desenvolvendo saúde. Então, assim, um dos pontos de desenvolvimento de saúde, além de cuidar do intestino, da nutrição, do exercício físico e tudo mais, né? É também cuidar das emoções. Por isso que o Wesley fala, né? A gente dá importância para as emoções.